Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de desenho geométrico com a segunda atividade em que nós vamos tentar fazer o perfil desta cadeira que se inspirou na cadeira Zig-Zag de Gerrit Rietveld. Ele foi um designer e arquiteto holandês que desenhou essa cadeira, projetou essa cadeira em 1934. Essa atividade contém 5 técnicas, como traçar duas retas que formem 90 graus, traçar duas retas que formem 45 graus, como transpor o ângulo para uma outra reta, como traçar duas retas que formem 60 e duas retas que formem 30 graus. Antes de começar o desenho, vamos falar um pouquinho sobre as lapiseiras. Nós fazemos os traços mais finos com a 03 e os traços mais grossos com a 05 ou com a 07 ou com a 09. Vai depender o quão grosso eu quero que fique o traço. Aqui nas demonstrações eu vou fazer com um pouco mais força para aparecer melhor no vídeo. Vamos começar a nossa primeira atividade marcando o ponto A, o ponto B no papel, definindo o segmento de reta AB. Se eu quero passar uma reta perpendicular a AB passando por A, nós já fizemos isso. Então vou estender esse segmento aqui do lado de A. Vou pegar o compasso, uma abertura qualquer, fazer uma marcação de um lado, marcar do outro lado. Agora, com uma abertura maior que a metade entre esses dois pontos que eu acabei de marcar, vou traçar um arco com a ponta seca em 1 e depois com a ponta seca em 2. Onde os arcos se cruzarem, eu vou identificar como 3 e vou ligar A com esse ponto 3. Traçamos, então, uma reta perpendicular que passa por A, logo que tem 90 graus. Agora, nessa outra atividade, eu quero fazer uma reta com 45 graus saindo de A. Vou pegar o compasso, uma abertura qualquer, colocar a ponta seca em A e fazer um arco de forma que ele cruze com as duas retas que formam 90 graus. Marquei o ponto A, o ponto 1 e o ponto 2. Vou colocar agora uma abertura qualquer, contanto que seja maior que a metade entre 1 e 2. Colocar a ponta seca em 1, traçar um arco. Colocar a ponta seca em 2, traçar outro arco. Onde os dois arcos se cruzarem, vou identificar como 3 e vou traçar uma reta ligando A e 3. Essa reta está dividindo o ângulo de 90 graus em duas partes, logo 45 graus. E essa reta que divide um ângulo em duas partes, nós chamamos de bissetriz. Agora eu quero fazer uma reta perpendicular, passando não por A, mas por B. Vou utilizar um dos métodos que nós já vimos, que é o método B, que nós chamamos de método B. Vou colocar aqui uma abertura qualquer do compasso e não vou alterar essa abertura até o fim do método. Vou colocar a ponta seca agora na primeira interseção. Achei a segunda interseção. Vou traçar um arco maior, não somente marcar. E achei a terceira interseção. Vou inverter, colocar a ponta seca na terceira interseção, traçar um arco. Onde cruzou, eu vou traçar a nossa perpendicular. Não vou traçar ela inteira, porque eu só quero encontrar aquele pontinho ali, ó, com a reta a 45 graus. Agora, nossa próxima atividade é transpor o ângulo de 45 graus que partiu de A, agora ele vai partir de C. Vou apagar um pouquinho essas linhas para ficar menos confuso. Obviamente, como eu fiz mais forte o traço, ela não vai apagar. Por isso que as linhas de construção elas devem ser bem suaves para não marcar o papel. Seguindo a nossa atividade, eu vou colocar o compasso com uma abertura igual a este arco que nós já temos aqui, nós vamos aproveitá-lo. Vou registrar essa abertura aqui do ponto A, o ponto 1. Onde ele cruzou com a reta de 45 graus, eu vou identificar como ponto 2. Vou pegar essa abertura, colocar a ponta seca no ponto C, que é para onde eu quero transpor meu ângulo, e traçar um arco. Onde ele cruzou com a reta, vou chamar de ponto 1'. E agora eu vou registrar com o compasso essa distância entre o ponto 1 e o ponto 2. E vou colocar a ponta seca em 1 e marcar no arco que eu acabei de traçar.
Onde ele cruzar, eu vou chamar de ponto 2', e vou ligar o ponto C com o ponto 2'. Com isso, eu acabei de transpor o ângulo de 45 graus, cujo vértice era A, para agora o ponto C, passa a ser o novo vértice. Onde a reta que nós acabamos de fazer cruzar com aquela primeira perpendicular, nós vamos chamar de ponto D. Nesta nova etapa da nossa atividade, eu quero fazer uma reta partindo de D, formando 60 graus com a perpendicular, com a primeira que foi traçada. Para isso, eu vou pegar o compasso, uma abertura qualquer, colocar a ponta seca em D e traçar um arco. Vou marcar o ponto 1 nessa interseção. Agora, com a mesma abertura, vou colocar a ponta seca em 1 e traçar um outro arco. Onde os dois se cruzaram é o nosso ponto 2. Agora, eu vou traçar uma linha ligando D com 2 e nós temos aí 60 graus, conforme eu demonstrei com os quadros de 30 a 60. Como é que isso ocorreu? Qual é o princípio? Imagine o seguinte, eu tenho aqui um segmento de reta, eu vou chamar aqui de AB, e eu quero fazer um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Vou pegar o compasso com a abertura de AB, traçar esses dois arcos. Encontrei o ponto C e vou ligar esses três pontos. Obviamente, como eu não mudei a abertura do compasso, todos os lados vão ser iguais. Se os lados são iguais, os ângulos internos também serão. Chamei aí de alfa. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus. Logo, aí eu tenho 3 alfas é igual a 180. Alfa é igual a 180 dividido por 3, que será igual a 60 graus. Por isso que no momento em que eu não mudei a abertura do compasso, é como se eu estivesse fazendo um triângulo equilátero. Agora essa inclinação ficou muito grande. Vamos partir agora para a nossa próxima atividade. Eu quero fazer uma inclinação com 30 graus, a metade. Vou fazer a bissetria. Já vou aproveitar este arco, uma abertura qualquer, colocar a ponta seca nessa interseção, sem mudar a abertura agora. Coloquei em 2, encontrei o ponto 3 e vou traçar a bissetriz. Pronto, dividimos aí o ângulo de 60 graus em 2, ou seja, fizemos um ângulo de 30 graus. É isso, pessoal. Após esse passo a passo, nós temos o resultado desse perfilzinho aí da nossa cadeira zigue-zague. Obviamente não é igual, é só uma inspiração. É isso, pessoal. Até a próxima.